Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da CSU Digital, velha conhecida nossa aqui do canal. Quem me acompanha sabe, tem vídeo dela sempre, porque a empresa é excelente, é redondinha, é muito boa, tudo certinho, entregando geração de valor. Tava até pensando ontem com o vídeo da Mills aí, para quem assistiu. Cara, tem umas empresas que dá vontade de nem fazer vídeo mais todo trimestre, né? Porque é tudo muito tranquilo, tudo certinho, não tenho nem o que trazer de novo aqui, né? Pra não ficar muito repetitivo, falar de novo dos pontos, né? Não ficar todo trimestre falando a mesma coisa. E os resultados é tudo certinho, redondo. Então acaba que fica meio over, né? Over exposição acima, porque de fato as empresas são muito tranquilos, tá? A CSU oferece vários serviços, né, relacionados ao pagamento digital. Então você vê que ela listada como empresa aqui de software, ela é classificada pela B3, mas é muito mais financeiro do que software, eu diria, né? Claro, tecnologia é fundamental para o business dela, tá? E o que ela vem entregando em especial aí nos últimos resultados, tá? Depois de alguns anos atrás ela fez uma reestruturação, mudou umas coisas importantes. É crescimento de receita, crescimento de EBITDA, crescimento de EBITDA, crescimento de lucro líquido, crescimento de fluxo de caixa, né, que ficou para cá, de fluxo de caixa livre, as margens são boas, ela não tem dívida, ela gera caixa, ela distribui capital, né, já para os seus acionistas, ela precisa de pouco capex, então como ela gera muito caixa, mesmo estando crescendo bem, ela consegue fazer as duas coisas, né, que é o ideal. Sabe aquele gráfico dos quadrantezinhos lá? De uma classificação de não sei quem lá de empresa, as vacas leiteiras, não sei o que lá, e tinha umas stars, né? Então essas que crescem e distribuem ainda capital. Não, seria um star. É isso, não tem muito mais o que falar dela, né? Os números são redondinhos, muito bons. Talvez a única coisa que jogue contra, né? Que seja justificativo, você achar um defeito assim, é que como é uma empresa, né, da área, né, o pessoal joga como software, né? Uma da área de tecnologia, né, talvez se esperasse um crescimento mais robusto, mais expressivo, quando começa a comparar com outros players que têm outros negócios, né? Eu acho uma comparação meio injusta, tá? Porque se você for ver a receita mesmo dela, vamos pegar um período longo aí, né? É um crescimento anual composto, não é assim, né, de chamar atenção, 5%. Só que qual é o grande ponto, né? A margem dela, olha como é que ela foi expandindo ao longo do tempo, né? Então, quando você pega o lucro líquido tá crescendo 30% ao ano. Então, é aí que tá, né? Tipo, por que que o pessoal dá muita importância para receita em empresas de tecnologia? Tem muita empresa de tecnologia que ainda não é rentável, que a rentabilidade não é o forte, que tá ainda né, investindo muito para crescer, para depois tentar chegar no equilíbrio e tudo mais. Então, o pessoal gosta de indicadores relacionados à receita, né? Crescimento da receita, enfim, alguma coisa do tipo. O crescimento da receita nos últimos anos, você vai ver, é sempre um valor relativamente baixo. Tá? Agora, por que que isso não é um problema para a CSU? Porque ela não é uma empresa de tecnologia que está crescendo a todo custo. Ela cresce bem, a gente acabou de ver aqui. Mas ela não tá lá investindo a todo custo para crescer. O que entra de resultado aumenta a despesa de marketing, de P&D, para fomentar crescer de qualquer jeito. Não, ela já é equilibrada, ela já tem uma rentabilidade boa, ela já gera bastante caixa, então para ela não faz mais sentido ter uma estratégia dessa, né? Sair dessa zona conquistada que ela tem de bons resultados para, sei lá, abrir umas verticais loucas novas só para crescer por crescer. Não faz sentido para ela faz sentido continuar crescendo em cima dessa base conquistada. Então, o que ela vai chegando, né? Vai tendo diluição de custo fixo, ganho de escala, alavancagem operacional, o lucro líquido está crescendo 30% ao ano. Fala aí uma empresa está crescendo mais de 30% ao ano, assim, de maneira consistente. Né? Não são tantos exemplos que você tem. Então, ela entrega o melhor dos dois mundos. Uma empresa resiliente, tá? Se você olhar para o histórico, vai ver alguns anos de resultado mais expressivo, né? Que ela piorou, né? Mas eu explico bastante isso nos vídeos anteriores aqui. Né? Que ela deu uma reformulada lá, hoje tem um portfólio mais diversificado de serviços, de produtos mais moderno, né? Com digitalização, inteligência artificial e tal. Aqui ela tinha sofrido um probleminha lá, que como ela faz essa intermediação de serviços financeiros, quando
os clientes dela ficavam grandes demais, eles deixavam de contratar com ela para internalizar o processo. Então ela era igual aquela história da lesminha subindo o muro, vai subindo, 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 de noite escorrega. Tinha esse problema. Né? Hoje, bem minimizado, hoje está bem diversificado entre clientes, entre indústrias diferentes. Então é isso, cara. Uma empresa redonda, não tem muito mais o que falar, estamos enrolando aqui, mas. E uma hora, né? Quem espera, as coisas vão acontecendo. Eu fui olhar hoje, a CSU é minha terceira maior posição, tá? Porque eu comecei a comprar em 2018, né? Eu gostava da empresa. E fui comprando aqui, até chegou um ponto que chegou uma posição muito grande, né? Não tava comprando mais. Então, uma hora você é reconhecida. Meu preço lá deve estar entre aqui, 5, 6, 8, né? Uma média por aí. Uma hora o retorno vem. Você vê que ela já chegou a ser, né, avaliada aí nesse valor de mercado aí, tá quanto? Uns 800 milhões? Não é nem um bi ainda o valor de mercado dela. Só que aqui em 2021 ela era uma empresa com resultados bem mais fracos que de hoje. Não é que era ruim, né? Mas o resultado de hoje tá bem melhor. Tá com a rentabilidade bem maior, lucro líquido aqui, ó, quase dobrou em relação a 2020, certo? Então, ela valeu abaixo de um bi hoje, ainda tá muito bom. Então as coisas simplesmente acontecem quando você tem empresas boas. Ela é muito fácil de acompanhar, só ver se está indo tudo bem, tá seguindo, evoluindo os números nessa tocada. Ela tem sim pontos importantes para você entender, tá? Mas como eu já falei várias vezes, eu falo em todos os vídeos, né? Isso que eu tô falando, tá ficando meio cansativo, repetitivo. Então, o que é importante para entender aqui na CSU? Sobre as duas business units, que a gente vê lá no release que é melhor, a parte de Pace e a de DX, tá? Eu falo lá o que é relevante. Ela gera muito mais caixa do que o lucro líquido contábil, né? Quase o dobro, tá? Isso porque ela tem uma amortização muito grande de intangível, que no caso aqui ela capitaliza investimento, muitos dos investimentos que ela faz nos seus produtos. Tá? Então tipo, né, ela cria uma solução lá para um cliente, né, ela capitaliza na forma do ativo intangível. Então isso tem lá sua depreciação, só que na prática, enquanto aquele produto, aquele serviço tiver, né, demanda no mercado, ela vai continuar explorando, vai continuar gerando valor para a empresa. Então essa amortização, que é relativamente alta, né, por tamanho do resultado dela, ela é um efeito bem assim contábil, né? Bem não caixa, claro, por natureza, mas bem contábil, porque são produtos que ela vai desenvolvendo soluções e depois ela oferece, né, algo semelhante para outros clientes, tá? Então, ela gera se você olhar pela geração de caixa, é uma outra visão da empresa, né? 150 milhões, tá valendo 800, ela tem caixa líquido, seja o Enterprise Value ali, mais para 800 mesmo. Com 150 de geração de caixa, né? Não poderia querer muito mais. Capex dela cabe tranquilo dentro do FCO, sem estresse, sobra o fluxo de caixa livre bom, tá batendo aí os 100 milhões anual, tá distribuindo bastante provento, para esse ano acho que é 60 e pouco, a gente vê lá no release, que vai dar um yield aí, sei lá, 800 milhões, né? Um 7 ou 8, é bom. Ou seja, né? Não sei o que eu falo de problema da CSU, né? Empresa redondinha. E agora que a gente conhece bem esses pontos e tal, eu parei nos pontos importantes, né? Entender essa diferença da visão caixa, das business units, da trajetória diferente delas, da reestruturação da DX. Não tem nada novo todo trimestre para olhar, é só ver se tá dando tudo certo e tem dado tudo certo há muito tempo. Enfim, então os destaques aqui a gente, né, eles estão destacando novos contratos fechados, né, novos serviços financeiros, segue crescendo a parte lá dos cartões, transações também tem um crescimento relevante, né, aí é mais uma questão do mercado, né, voltando e tudo mais. Na CSU-DX a gente já fala quando chegar lá mais perto, enfim, né, estão desenvolvendo aí novas plataformas, aos poucos botando aí no mercado e tal. Na DX, né, isso é bem importante também, oferecendo um serviço bem renovado. E aí a receita vai lá crescendo naquela toada que a gente viu, não cresce tanto assim a receita, né, mas cresce muito a qualidade do resultado. Cadê? Onde que a gente parou aqui, ó, a receita crescendo ali uns 2, 5, um pouco mais, pouco menos. Só que margem aumentando recorrentemente, né, crescimento aí de margem bruta maior, de EBITDA maior ainda, de lucro líquido maior ainda. Né, esse ano foi 20% de crescimento. A gente viu que nos últimos 5, 6 anos ela está 30% de crescimento composto. Né? Não tem dívida,
né? Os indicadores de retorno são bons, está distribuindo bastante dinheiro, né, para os acionistas. É isso. Então a CSU passou por um processo de transformação, expansão, digitalizando, hiperautomação, expansão de portfólio, inteligência artificial, novos produtos, a automação dos próprios processos, né? Então, a revolução digital não do que você oferece, não só do que você oferece para os clientes, mas, né, para dentro da empresa também, tá? Então, estão os pilares, os resultados meio que a gente já viu, a gente destaca mais quando chegar os itens, né, específicos. E o que é desenvolvimento de nova plataforma, API, a nova plataforma lá da DX também é interessante, maior, mais completa plataforma do mercado, aprimoramento, uso massivo de inteligência artificial, né, gerado muito interesse de novos clientes. Agora, né, vai ter um potencial maior de cross-sell, upsell. Antes ela era muito o serviço lá de intermediação de pagamento de cartão, né? Era o principal, lá tinha outros, mas ele era muito relevante dentro da empresa. Então, né, esse cross-sell, upsell era meio limitado. Agora que ela tem um portfólio mais amplo, mais serviços, assim, relevantes e tal, né, tem uma oportunidade. Quem sabe daqui a um tempo eu tô falando, nossa, CSU era um crescimentinho de receita, né, suave, agora tá forte, né? Vamos ver. Em retorno de capital, beleza. Então aqui tem os principais destaques, né, nessa mini DRS, hein? O que a gente consegue observar, né? Que em termos, eu tava falando, né? Em termos de receita, ó, você vê até uma queda ano contra ano. Só que, né, lucro bruto crescendo. EBITDA crescendo mais ainda, lucro líquido crescendo mais ainda, né? Isso que você quer ver em todas as empresas, ganhando margem, né? Todos esses indicadores ganharam margem. Né? Esse é o mundo ideal, né? Para um crescimento pequeno de receita, ou no caso nem crescimento, né? Ficou flat, a empresa entrega bastante resultado. Tá? Isso porque teve uns trimestres ao longo de 2023 que veio um pouquinho mais fraco, tá? No quarto trimestre ele fechou bem. Enfim. Bom, todos fecharam bem, na verdade, né? Fica difícil dizer. Mas que mais pra gente destacar aqui? Eles dão uma visão de resultado contribuição bruta. Qual que é a diferença para lucro bruto? Eles tiram essa amortização daqui, principalmente a amortização, né? Tira os efeitos de depreciação e amortização para dar essa contribuição bruta. É a mesma coisa que a gente vê lá na Smart Fit, né? Exatamente a mesma coisa. Você tem uma noção do negócio, né, diretamente, tá? Mas tem um lucro bruto também, se quiser ver, e o EBITDA por natureza, por definição, né, já é desconsiderando depreciação e amortização, tá? Pois bem, vamos ver agora os itens. Então, receita sempre crescente. Esse ano receitou um pouquinho menos, né? Isso tem lá uma justificativa, principalmente na DX, que eu explico, acho que quando a gente chegar lá é melhor. Então, você vê, foi ao longo do ano, né? Teve uns trimestres um pouco mais fracos de receita, mas já retomou trajetória de crescimento. A DX está cada vez menos receita, que é o esperado, mas a margem de contribuição, né? Provavelmente vai melhorar ainda no futuro. Então esse é o core business, que veio lá dos processamentos de cartão, que hoje tem vários outros serviços agregados e tal, ó, né? Conceito full service e loyalty e, enfim, coisas do tipo, tá? Então, originalmente a empresa, esse release é bem detalhado, tá? Quem quiser ler, é bem fácil de ler e tudo bem explicado, tem 30 e poucas páginas, eu tenho que passar mais rápido, senão o vídeo fica muito comprido, né? Então, o acesso antigamente, ó, era processamento e gestão de cartões, né? Aí, com o tempo, fidelidade começou a crescer mais, outros serviços também, com novas modalidades, novas soluções de pagamento, cartão virtual, cartão digital, wallet, Pix parcelado, criptomoeda, né, os serviços lá financeiros para empresas não financeiras e por aí vai. Então, como eu falei, a portfólio de produtos e serviços está bem diversificado. Na DX, Digital Experience, o que acontece? Antigamente, isso aqui era uma divisão de atendimento ao consumidor, tá? Vou dizer assim, numa maneira mais leiga. Por quê? Porque quando os caras vendiam um serviço de processamento de cartão, né, para uma empresa, tipo, para mim, eu tô lançando cartão das vídeos. Ah, beleza, cartão das vídeos pros caras e tal. Só que não é só isso, você sair distribuindo cartão pra galera, né? Você tem que dar um suporte, tem que ter um central de atendimento,
para resolver os problemas, para, né, atender os seus clientes. Então, era mais ou menos isso, né? Eles ofereciam um serviço junto, né, para não deixar esses clientes desamparados, tá? Não tinha uma contribuição relevante, a margem era bem baixa, para falar a verdade. Era uma, né, pensem, uma central de atendimento, né, muito intensiva em pessoas, muito custo e tal, um negócio não muito eficiente, não escalável, o contrário da CSU, do padrão, do coração da CSU, certo? E o que tem acontecido com esse segmento recentemente? Só que a empresa sempre teve, e, né, porque era estratégico, né, fazia parte, oferecer, né, tudo junto, né, as soluções. Só que hoje isso aqui ganhou uma nova dimensão, porque com tecnologia, com automação, com inteligência artificial, eles conseguem oferecer não só aquele atendimento tradicional, mas, né, com a ajuda da tecnologia, coisas mais escaláveis, mais eficientes, com margem maior, né? E aí já começa a ficar bem mais interessante. Só que no primeiro momento, o que eles precisaram fazer? Né? Eles abriram mão de receita aqui, né? Diminuindo esses serviços aí intensivos em pessoal, em custo, tá? Para reformular e, né, ter um portfólio aqui dentro da DX também mais otimizado e eficiente. Então, aquela queda de receita, e a gente vai ver depois melhor isso aqui, quando tiver o resultado só da DX, tá? É esperado. Ela tá abrindo mão de uma receita de qualidade ruim para ter uma receita, né, muito mais interessante, certo? E agora ela tá entrando nesse ponto assim que ela tem um potencial de escalar mais. Então, isso aqui é uma coisa importante para entender da CSU também, né? Acaba que a margem líquida dela fica meio baixa, né? Parece meio baixa. Por quê? Porque você tem no meio, né? Opa, oi não, margem líquida. 17% para empresa de tecnologia, sim, não parece grande coisa. Mas é porque no meio tem um segmento ali que tem uma margem bem menor. Então ela puxa a margem da Pace para baixo, tá? Enfim, vamos seguindo aqui, né? Os custos, cara, para mim foi um grande destaque desse resultado agora, caindo ano contra ano. A gente viu que a receita ficou bem flat e cresceu, né? Lucro bruto, EBIT. Então os caras conseguiram ganhar eficiência. Isso é muito difícil, né? Ver a empresa de cortar custo e não porque ela tá diminuindo, assim, né? Cortando na carne para ter, né? Para liberar um pouco mais de resultado. Não, estão crescendo, né? Mas estão crescendo com eficiência e ainda conseguindo cortar custo, né? Muito bom. Então, contribuição bruta batendo recorde, com a margem, né, alta. Esse gráfico é fantástico. Mostra evolução, crescimento de margem, né? Dentro do ano, um pouco mais modesto, mas enfim, terminou mais forte do que começou. Tá? Os custos aqui, né? Aqui é a mesma visão, só que lucro bruto, né? Não contribuição bruta, onde entra depreciação e amortização mesmo. É mais ou menos a mesma evolução, né? Não é muito diferente. No SG&A, mesma coisa, tá? Então, eles conseguiram, como é que é? Manter, né? 0,1% de crescimento. Ou seja, totalmente estável também. Excelente resultado. Daí que vem mais alavancagem operacional antes do EBITDA, né? Então, EBITDA cresce com ganho de margem, crescendo aí sequencialmente, bonitinho, certo? Para chegar no lucro líquido, né, o resto, ó, ela tem bastante depreciação e amortização, beleza? Mas como ela não tem dívida, resultado financeiro não é um fator, imposto tem que pagar, acaba que é carregado todo esse crescimento para o lucro líquido, com um ganho de margem, né, já que ela não está se endividando, nada do tipo. Então, né, o lucro líquido tem um impacto ainda mais positivo de crescimento, né, de ganho de margem, e tudo que a gente comentou. Tá? Então, redondíssimo o resultado. Na visão CAPEX, né, caixa, também não tem muito a comentar. O investimento dela está na faixa de 60 milhões, ela gerando 150, então bem tranquilo. Investimento principalmente na CSU Pace, né, no desenvolvimento desses serviços que eu expliquei antes lá e tal, desses produtos e tal, que ela imobiliza, né, como... Imobiliza não, né? Não é o termo correto. Mas que ela capitaliza como ativo intangível, tá? Mas tem investimento na DX, tem a parte corporativa também, mas é relativamente baixo. Tirando essa parte que é do negócio em si, né? CAPEX, assim, do jeito que a gente conhece, de infra dela, é bem tranquilo, né? Então, né, ainda assim é um CAPEX tranquilo, bem de boa. E aí sobra muito dinheiro, né? Basicamente é isso.
né, você tem muita depreciação e amortização, então gera muito caixa, 150 milhões de caixa. Investe 60, distribui 60 e ainda sobrou 30 ali para ficar com caixa líquido positivo, né? Muito, muito bom. Histórico de geração de caixa aqui também, muito favorável. Não tem dívida. A empresa tem um endividamento que aparece aqui, contábil, cadê? Né, de 69 milhões. Eles não deixam claro aqui, mas provavelmente deve ser um pouco de arrendamento mercantil de aluguéis e tal, porque eles, né, detalham que só de empréstimo, financiamento, né, dívida bancária, né, eles têm 6 milhões de dívida, ou seja, virtualmente zero. Então aquele valor que aparece na dívida contábil lá, provavelmente deve ser arrendamento mercantil, coisas do tipo. Então, se levar em conta só dívida mesmo, né, ela tem basicamente zero com 80 milhões em caixa. Então já pode tirar aí quase uns 100 milhões lá no Enterprise Value dela, do valor de mercado, né? Com dinheiro sobrando. Mesmo depois de CAPEX, depois de pagar dividendo, ainda sobra dinheiro, né? Tá juntando no caixa. Tá? Então aqui, beleza, né? Negativo, dívida líquida EBITDA. Bizarro. Que mais? E aqui tem os desempenhos por unidade de negócio, né? Então, eu explico um pouco mais, depois vocês veem com calma, né? O que tem dentro da seu pace, né? O pessoal tem dificuldade de enxergar, né, quais são os produtos e serviços da empresa, né, algo não é tão, assim, concreto pra gente, né, pra uma pessoa normal no dia a dia, mas tem tudo aqui e tal, o que eles oferecem. CCUPs redonda, número de cartões crescendo, unidades faturadas, aqui, salvo engano, é as que tem utilização pelo menos uma vez por mês, uma coisa assim, né. Tem muito cartão desse aí que o cara emite, o cliente nem usa. Então, de vez em quando, eles dão uma limpa na base. Então, aqui, com essa queda aqui, assim, ó, não é que perdeu clientes. Geralmente, quando eles dão uma limpada nesses cartões aí que não estão sendo utilizados, tá? Mas, enfim, os cartões vão subindo, o volume processado, né? Esse é mais um proxy melhor do resultado dela, né? Já que ela ganha... Bom, ela ganha também por emissão, mas, enfim, mais pelas transações, que aí estão crescendo bem. Isso a gente viu nas empresas de adquirência e tal, como aos poucos, né, tá tanto recuperando do pós-pandemia, mas como uma trajetória positiva aí de processamento de pagamentos e tal, né? Então, isso está evoluindo bem. E os outros serviços também seguem lá associados e estão dando destaque para o loyalty e outras coisas do tipo, né? Então, ainda tá assim bem numa fase de ramp-up de muitos desses serviços e tal, né? Provavelmente vão começar a contribuir mais o resultado conforme o tempo passa, tá? Beleza, beleza, beleza. Então, olhando os números só da Pace, né? A Pace não tem segredo nenhum, só receita crescendo. Maravilha. Né? Margem bruta crescendo, né? Contribuição bruta no caso, mas margem bruta também crescendo, lucro bruto crescendo, EBITDA crescendo, margem EBITDA crescendo. Tem que falar, né? Redondíssimo tudo. Na DX, aí que tem aquele ponto lá que eu destaquei. Né? Como eles estão reestruturando e tudo, digitalizando muito mais, abriram mão, né, dos serviços antigos lá que eles prestavam, porque, enfim, né, não era estratégico mais. Aí a gente vê um desempenho, assim, né, desse jeito, dá a impressão que é um negócio que não está indo bem. Mas é porque nós estamos olhando a receita, né? A receita eles estão abrindo mão, tá até caindo a receita, né? Trocando por novos serviços. Então tem essa plataforma aí, RaaS, de back-office, né, de automação de processos. É bem diferente de uma central de teleatendimento, né? Então, nesse momento, claro, você vai abrir mão de ter um resultado rentável porque você está reestruturando a unidade, né? Mas tudo bem, a PACE carrega a empresa nas costas enquanto aqui reestrutura. Então, você vê um resultado mais irregular e tal. Mas, historicamente, né, a margem bruta, assim, tem melhorado bastante. Eu lembro que lá antigamente, primeira vez que eu vi a CSU, essa parte aqui era tipo, margem era zero. Acho que a margem EBITDA era zero ou muito perto de zero, né? Hoje, já aos poucos vai melhorando. E à medida que terminar, assim, essa reestruturação, né, tende a contribuir um pouco mais, né? Enfim. Então tá aí, beleza. Então, da DX, né, tem que esperar um pouco mais amadurecer o negócio. Mas tranquilo, né? Porque a CSU Pace é o suficiente para carregar a empresa nas costas. Enquanto isso, você vê EBITDA 16 milhões.
O EBITDA da empresa é quanto? É cento e pouco? Vamos ver aqui na Pace. Puxa, acho que andei demais aqui. Enfim. Mas enfim, a EBITDA da empresa tá quase 200, né? Sendo que por enquanto só 16 na Pace, na DX. E à medida que eles, né, forem botando em prática essa reestruturação, com certeza vai contribuir mais, né? Bom, aqui que a gente parou, né? Então, os principais indicadores e tal, EBITDA, beleza. Mercado de capitais, né? A gente viu, ela subiu bem recentemente, né? Ainda vale menos de 1 bilhão, ainda tá fora do radar de muito investidor grande e tal, né? Porque não tem tamanho, mas devagar vai indo, cara. O mercado aos poucos reconhece. Pode demorar, mas no longo prazo, né, o mercado vai reconhecendo as empresas boas, tá? Enfim, ó, você vê, né, o pessoal, aí tem até que destacar, né, o pessoal do RI deles lá é bem ativo, eles me procuraram, né, eu expliquei nos outros vídeos lá, para falar mais sobre a empresa, né, tô fazendo um trabalho justamente para os investidores conhecerem a empresa melhor e tal, para aumentar essa exposição para ela ser, né, valorizada como ela merece, né, ninguém tá mendigando aí, a empresa entrega e eu falo tudo, todos esses pontos positivos, não é porque, né, ninguém veio falar comigo, porque a empresa é boa. Só vocês conferirem, né? Tô falando de fatos, não de opiniões nisso, né? Então, estão lá fazendo um esforço para que, né, essas casas de investimento acompanhem, né? Que tem um público aí mais da galera menor do mercado para ganhar, né? Um reconhecimento maior para eles chegarem lá nos investidores maiores, né? Institucionais. Então, ó, amadurecimento da base de investidores, aos poucos, né? Vão entrando institucionais, aqueles que faz sentido o tamanho do investimento e tal, né? Para ela ser uma empresa aí com um mercado de negociação minimamente assim, né? Eficiente. Avanço no preço da ação, que estão destacando. Capital social, valor de mercado, tá lá, 800 e poucos milhões. É pouco ainda, porque a empresa entrega bem pouco. Mas, um dia chega lá. Enfim, para terminando aqui, distribuição de resultados, a gente já falou, né? Tá excelente. Deixa eu ver aqui quanto que é o do ano. Tinha lido ontem à noite. 63, né? Vai ser pago do exercício. Cara, é bastante, tá? 63 milhões, a empresa vale 800. Vai dar um yield aí perto de uns 8%. Então, a empresa cresce, tem tudo redondo e tal, futuro, tecnologia, ainda difícil achar uma empresa distribuindo, né, proventos de uma maneira saudável maior que ela, né? Esse slide que eles têm colocado sempre, né, comparando ela com os outros players do mercado. Ela tem os melhores indicadores de retorno de capital, né, de retorno sobre o investimento e tem o menor preço, né? E é isso. O que é subsequente? Sim, os dividendos. E fechou. Então é isso, pessoal. Você assistiu. Eu sinto que o meu trabalho está bem feito, porque não tem muito mais, assim. É óbvio, não é que não tem o que acompanhar na empresa. É interessante eu ver essa evolução da DX, ver esses novos serviços entrando na CSU Pays, como eles vão influenciar o crescimento e tal. Mas do ponto de vista, né, avaliação do investimento, cara, tudo tranquilo, resultado crescendo, as margens melhorando, dívida nunca foi um problema, agora tá sobrando dinheiro, geração de caixa super forte, sobrando grana, distribuindo muito, né? Não tem muito mais o que falar, né? Começar a falar uma vez por ano dela só, pra não ficar repetitivo. Se eu for ver o que a gente escreveu aqui no segundo tri, no segundo tri foi aquele miolinho mais fraco dela, lembra? Então a receita estável, que eles estavam, né, fazendo lá a reestruturação, mas com as margens evoluindo, né, CSUPs indo bem, a DX, né, por reestruturando, que é o que a gente viu agora, mas já, né, a curva já deu uma embicadinha para cima, gerando caixa, sem dívida, é isso, né? Não mudou muito, na verdade, né? Mudou para melhor um pouco, né? Melhorou algumas coisas. Então, os resultados do ano de 2023 foi, né, mais um ano positivo no histórico da empresa, mesmo com as reestruturações.
Os indicadores do resultado cresceram acima da receita, né, ganhando em todas as margens, mais geração de caixa recorde, cobrindo com folga a necessidade de CAPEX, endividamento zero, com dinheiro em caixa. Falei de geração de caixa, de dívida, a distribuição de capital, né? Empresa distribuindo capital, né? Relevante capital em quantidade, né? Relevante. E o mais interessante é ver os porquês disso tudo, né? Deixa eu fechar aqui, eu já explico isso. Então a CSU teve mais um ano muito bom, excelente, faz, né? Apesar da receita não ter crescido. E tem outras coisinhas também, tá? Eles estão estruturando novas unidades no exterior e tal, que embute outros custos e tal, né? Então, apesar da receita não ter crescido, tá? A empresa conseguiu ganhos de eficiência em todas as linhas, entregando um lucro líquido 20% maior e preparando um portfólio de produtos e serviços, basicamente, né? Um produto de uma maneira geral. Serviços moderno, alinhado com as necessidades do mercado, que pode, né, elevar ainda mais os seus resultados no futuro. Tá bom, né? É o que eu tava falando aqui para encerrar. Isso aqui é o modelinho de uma empresa ideal, né? De tudo que você quer. Cresce a receita, ganha margem, cresce o lucro líquido ainda mais, não tem dívida, gera caixa. E quando você vai fazer uma avaliação qualitativa disso, né, da qualidade, é ainda melhor, porque, por exemplo, né, você pode estar crescendo, mas crescendo com muito investimento, né? Tudo bem, mas isso vai cobrar um preço depois no futuro. Não é o caso. Você pode estar ganhando margem, mas sei lá, né, abrindo mão de alguma coisa. Não é o caso aqui. É puro ganho de eficiência. Você pode, sei lá, né, ter pouco CAPEX, mas é porque você não está investindo em crescer. Não é o caso, né? Eles estão distribuindo cada vez mais, criando cada vez mais produtos e tal para crescer. Você pode ter endividamento, tá certo. Você pode ter dinheiro em caixa que veio de IPO, que veio de emissão de ações, né, follow-on. Não é o caso, o dinheiro vem da operação. Mas pode estar distribuindo muito dividendo, né? Distribuindo caixa, mantendo um dividend yield alto, né? Para agradar a base de acionista, ou uma empresa cíclica que teve um ano muito forte, distribui muito dividendo. Não é o caso, o dividendo dela é totalmente sustentável. Então, quando você vê o resumo, é excelente, mas quando você vê os porquês, é melhor ainda, né? Tudo muito bonitinho, muito saudável, muito redondo. Então tá aí, pessoal, CSU. Vou começar os próximos vídeos já nem. Ó, galera, CSU você já conhece e tal, né? Tá tudo bonitinho. Mas é isso, tá? Não deixem de acompanhar as empresas, porque tem um pessoal que vai pro outro extremo, que fala, essa empresa aí não precisa nem olhar. Nunca faça isso, sempre olhe. Mas não precisa nada demais, né? Você vai abrir lá o resultado, quando sair o próximo, vai ver como é que tá a receita, como é que tá as margens, como é que estão, né? Lucro bruto, EBITDA, lucro líquido, quando gerou de caixa, a dívida continua zero, estiver tudo certo. Análise super rápida, super tranquilo que a empresa continua. E aí, o dia que você tiver tranquilo e tal, é legal ver as apresentações para entender mais do negócio, o que eles estão lançando, mas você não precisa ver todo trimestre também, né? Sei lá, uma vez por ano, ver lá o vídeo de investidores deles. Estamos lançando isso, lançando aquilo e tal. Cara, é muito mais do que o suficiente. Beleza, pessoal? Então,
Por hoje é só. Grande abraço aí pra todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!